Realmente o Senhor é maravilhoso, a sua palavra é maravilhosa. E nós estamos no sexto livro do nosso alimento diário, sexto fascículo da série Deus nos chama para o seu reino e glória. E esse último livro traz como título, afinal, o que detém o anticristo? E a primeira mensagem desse fascículo tem como título perseverante como o terebinto e como o carvalho. Eu, particularmente, quando vi esse título, né, na primeira vez, eu pensei, mas né, você vê um título de uma mensagem, você pensa, mas o que tem a ver, né, o carvalho e o terebinto? E aí você fica pensando, é porque você não conhece o que é carvalho e o que é terebinto. Você diz, não, deve ser árvore. Sim, você conhece, talvez, você saiba que é árvore, mas quais são as características dessa árvore e por que está inserido na mensagem? Esse é o ponto importante. Esse título tem como base, irmãos, o versículo de Isaías, capítulo 6, versículo 13. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Aqui, irmãos, esse versículo tem um contexto. Esse versículo diz respeito nesse contexto, ao chamamento do profeta Isaías, irmãos. O profeta Isaías, ele não confiava em si mesmo, ele se considerava uma pessoa de lábios impuros, no meio de pessoas impuras também, e era a condição do povo da época, do povo de Deus, irmãos. Então, tem um contexto aqui, esse versículo, e Isaías foi chamado, nesse contexto que foi chamado. E olha só que coisa interessante, nesse chamamento, o Senhor falou para ele o seguinte, olha, não pense, porque eu estou te chamando, que as pessoas vão te ouvir. Que coisa louca, né? Você ser chamado para fazer a obra do Senhor, mas de repente as pessoas não vão te ouvir. E se você observar esse versículo, irmãos, ele é uma espécie de um julgamento. Sim, é um julgamento. Olha, cortar, né? Ainda que fique o toco. Por que fica o toco? Porque foi cortado, né? Então, a gente percebe aqui, irmãos, que mesmo o Senhor compara o seu povo, como o carvalho e como o terebinto. O Senhor faz essa analogia, essa comparação, e mesmo cortado, ele vai renovar, significa que tem resistência, né? Esse povo tem resistência. Então, tem um contexto aqui, irmãos. E eu queria pedir a gentileza do Isaac, dele projetar para nós essa primeira figura que eu queria falar um pouquinho antes de começar a entrar, né? Perseverante como o terebinto e como o carvalho. Isaac, por favor, projete para os irmãos. Claro que existem muitas figuras, irmãos, que se você procurar, por exemplo, vai achar muitas figuras sobre o terebinto e sobre o carvalho. Eu queria falar rapidamente sobre as características dessas duas árvores, né? Então, vou esperar o Isaac projetar para nós a primeira figura, daí, baseado nessa figura, eu vou compartilhar algumas características dessas duas árvores. Então, a primeira figura que o Isaac ele está compartilhando conosco, irmãos, é o carvalho. Não necessariamente o carvalho, todo o carvalho vai ter esse desenho, por assim dizer, né? Ou essa característica que está sendo mostrada nessa foto. Mas essa foto me chamou a atenção, irmãos, porque se você observar, essa árvore ela tem destaque. Ela está dentro ali digamos assim, de uma planície ali, e ela tá em destaque. Por quê, irmãos? Porque você percebe que é uma árvore, se você observar o desenho dela, ela tem, parece que ela traz sofrimento dentro de si, ao mesmo tempo que te dá uma segurança, uma firmeza, mas ela traz para você, retrata para você que sofreu com o tempo, né? Então, a gente percebe essa característica do carvalho, irmãos, e o Senhor compara o seu povo como carvalho, ou seja, o carvalho ele tem como característica resistência, ele sofreu muitas intempéries, ele sofreu tempestades, ele sofreu ventos, ele sofreu muitas situações, mas ele se mantém firme. E para ele se manter firme, irmãos, ele precisa aumentar as suas raízes, aprofundar as suas raízes. Por isso que a característica nossa, nós precisamos nos enraizar no Senhor, estender as nossas raízes até o Senhor, para que nós tenhamos firmeza para suportar, irmãos, os sofrimentos, as tribulações, todas as intempéries que se apresentam para nós, irmãos. Então, rapidamente isso, eu queria passar essa figura do carvalho.
Isaac, por favor, a outra figura diz respeito ao terebinto, irmãos. O terebinto, ele tem outra característica também. Além da resistência, ele é um tipo de carvalho também, né? Mas ele traz como característica principal que quando ele é ferido, irmãos, aí nós temos exemplo de uma árvore que é o terebinto. Veja que ele também produz muitas folhas que nem como o carvalho, né? O carvalho, ele mantém as suas folhas mesmo no inverno, e se você observar essa foto, o que mais me chamou a atenção é a sombra embaixo dessa árvore, irmãos. Então, a gente busca muitas vezes um refresco, ou seja, você busca um alento às vezes, e aí ela traz, essa imagem traz também esse aspecto. E o terebinto, ele tem como característica, irmãos, principal, quando ele é ferido, ele exala um perfume a 1 quilômetro. É algo maravilhoso, irmãos. Esse perfume, quer dizer, quando ele é ferido, ele exala um perfume. E aí eu aprendo para mim, eu quero aprender para mim, quando eu sou ferido, que tipo de aroma que eu vou exalar, né? Então, quando nós somos feridos, irmãos, quando alguém vem com uma palavra dura até você, às vezes, ou às vezes te censura, o que você exala quando você é ferido? Então, a gente vê esse aspecto, né? E o terebinto, ele exala também uma seiva, irmãos, que serve para curar, ele serve ali como antisséptico, como o anti-inflamatório ali, irmãos. Então, a gente percebe essas características, e Deus compara, né? Compara o terebinto e o carvalho ao seu povo, que somos nós. Então, eu queria deixar esse início para a gente poder entender o restante da mensagem, né? Eu preferi colocar no início agora do que no final, para a gente entender que o Senhor quer nos fazer perseverante como o carvalho e o terebinto são resistentes às tribulações, às dificuldades, irmãos. Eu estava vendo um pouquinho essa questão do carvalho, irmãos. O carvalho, o irmão Pedro coloca na mensagem ali que ele tem uma durabilidade, uma vida de 500 a 1.000 anos, mas existem relatos de carvalhos que têm 1.500 anos. E ontem à noite, né, baseado na comunhão que a gente teve com os irmãos, na reunião ministerial, eu ganhei um pouco mais de luz, e eu fui lá, onde é que estão esses carvalhais de Manre, né? A gente sabe que está lá em Hebron, sim, mas os irmãos sabiam que o carvalho ali, que a gente vai tocar daqui a pouco nesse ponto do carvalho ali, na experiência de Abraão, irmãos, ele estava vivo ainda até aproximadamente 20 anos atrás, ou seja, esse carvalho onde Abraão estava ali, teve um encontro com o Senhor, que a gente vai ver daqui a pouco, irmãos, ele tinha 4.000 anos de vida, e aí o pessoal ali da região falou que ele estava morto, né? Foi assim decretado que ele estava sem vida, só que daí apresentou-se um pesquisador, um cientista, que falou, eu acho que não está vivo não, ele começou a adubar, irmãos, esse carvalho que fazia parte ali onde eram os carvalhais de Manre, e esse carvalho, ele brotou um renovo, irmãos. Tem um renovo nesse carvalho, que inclusive hoje está protegido ali em Israel, algo maravilhoso. Então, isso mostra, irmãos, que Deus nos considera como esses carvalhais, irmãos, como esses carvalhos, como esses terebintos, irmãos. O Senhor, se você não se julga ainda nessa condição, saiba que o Senhor, ele está nesse processo para te tornar um carvalho, alguém resistente, alguém como ponto de referência para outras pessoas. Eu queria falar, já que estou falando essa palavra referência, antes eu queria colocar um ponto importante, antes de entrar nesse exemplo do Abraão, irmãos, porque é muito importante entrar, porque tem alguns princípios ali nessa experiência de Abraão. Abraão foi uma pessoa muito importante, irmãos. Tanto é que ele foi considerado o pai da fé. Ou seja, ele não é da noite para o dia, a gente sabe que ele se tornou pai da fé, mas ele se tornou o pai da fé. E não somente isso, mas ele é referência para os cristãos, para o povo de Israel e também para o Islã, o povo islâmico, irmãos, tem como referência também Abraão. Então, veja a importância desse homem, irmãos, desse homem. Ele mudou a história, né? Ele mudou a história por justamente ter essa prática de buscar o Senhor, de levantar o altar ao Senhor, de se consagrar ao Senhor. Então, é algo maravilhoso. Só que quando a gente fala de referência nessa palavra, fala muito sobre referência, irmãos. E referência, às vezes, é um termo, às vezes a gente fala, né?
Referência, mas a gente, na nossa cabeça está claro que é referência, mas não está para quem está ouvindo. Então, às vezes a gente fala de referência, mas tem tantos aspectos que envolvem a palavra referência, referências bibliográficas, fulano é referência na área do direito, é referência na área da medicina, ou seja, você começa a colocar vários significados para a palavra referência. O Bucafé é referência para nós nos encontrarmos. Então, a gente tem a palavra referência sendo aplicada em vários aspectos. E a referência que eu ganho, irmãos, nessa mensagem, que quando a gente fala que nós temos a referência que está ali no capítulo 1 de Hebreus, versículo 3, irmãos, essa referência que eu me refiro, quando eu estou falando, irmãos, é um aspecto de modelo. Referência como modelo. Olha só o que diz ali em Hebreus, capítulo 1, onde nós vimos esse versículo, mas eu acho importante nós revermos novamente, né, porque é muito importante isso aqui, porque nós temos uma referência. A referência, irmãos, ela tem aspectos. Uma delas é te dar segurança. Nesse contexto aqui, te dar segurança. Aqui está se referindo à pessoa do Senhor Jesus. Ele, o Senhor Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas. O Senhor Jesus sustenta todas as coisas. Tem alguma coisa na tua vida que precisa ser sustentado? Ele pode fazer isso na sua vida. Ele sustenta todas as coisas, não são algumas coisas. De que forma que ele sustenta, irmãos? Pela palavra do seu poder. Pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui eu quero estabelecer uma base, irmãos. A base é a seguinte, que existe alguém que é a nossa referência, que é o nosso modelo. O Senhor Jesus sustenta todas as coisas, por isso que ele é a verdade absoluta. Ele é Deus, o Senhor Jesus é Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quero estabelecer essa base nessa comunhão com os irmãos, que nós temos uma base sólida. Irmãos, nós estamos nas mãos do Senhor, estamos baseados na palavra, na verdade, a verdade, algo absoluto, não é uma verdade, é a verdade. No universo, todas as coisas são sustentadas por conta dessa pessoa maravilhosa que é o Senhor. Então, nós temos essa base, nós temos, irmãos, essa referência. Referência, quero reforçar, é o modelo, nós temos um modelo, isso é maravilhoso. Só que se eu ficasse só com esse versículo, irmãos, o Senhor sustenta todas as coisas, ele é a nossa referência, é o nosso modelo. E ficaria um pouquinho ainda, um tanto que abstrato, ou até como o Luiz usa essa palavra, místico, ficaria muito algo místico, muito algo espiritual, assim, muito, né? Irmãos, tem algo muito importante que nós precisamos ver. Quando as pessoas se aproximam do Senhor, elas começam a ser referência também. Referência também. Então, eu vou passar para os irmãos alguns versículos para provar isso que eu estou falando. Primeiro versículo, Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Filipenses 3,17, ele estabelece ali uma referência, né? Um modelo. Olha só o que diz Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Qual é o modelo que os filipenses tinham no apóstolo Paulo? Irmãos, é o Senhor Jesus. Referência nesse contexto, eu quero reforçar, é modelo. A referência que nós temos é a verdade, é a pessoa do Senhor. O Senhor é o nosso modelo, mas o Senhor se deu para nós. E nós temos irmãos que têm seguido esse modelo, e por isso que ele diz assim, Paulo diz assim, escreve assim, sede imitadores meus
e observai os que andam. Ando tem a ver com procedimento, irmãos, tem a ver com atitude, tem a ver com conduta. Então, aqueles que andam, que têm a conduta, que imitam o Senhor, que têm o Senhor como modelo. Então, vamos lá, tem mais versículos. 1 Coríntios, capítulo 11, olha a ousadia do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha, Paulo está dizendo para os coríntios, para a igreja em Corinto, olha, me imitem como eu imito Cristo. Então, Paulo estabeleceu uma referência, irmãos. Paulo estabeleceu um modelo. Louvado seja o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. 1 Tessalonicenses 1, 6, diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita, não é pouca tribulação, não é nenhuma tribulação, é muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então, nós recebemos, irmãos, e temos essa alegria, mas é através de muita tribulação. Então, nós sermos esses imitadores nossos e do Senhor. Então, novamente aqui o apóstolo estabelece, irmãos, um padrão. Ele estabelece, irmãos, um modelo. Então, quero deixar claro isso para os irmãos. Referência aqui é modelo. É um modelo, irmãos. Nós estamos baseados na verdade, na pessoa do Senhor que sustenta todas as coisas. Ó Senhor Jesus. E também, irmãos, é claro que na nossa experiência, nós temos também referências, Eu queria pedir a gentileza por Isaac, postar para nós na versão King James. Ontem eu fui ajudado pelo irmão Gilberto, após a mensagem, ele diz: Ademir, leia na versão King James, leia na King James, no capítulo 18 de Gênesis, versículo 1. Olha só o que tem aqui, ali, irmãos, tem uma palavra importante ali na versão King James, só essa versão que eu vou pedir, só esse versículo. Então diz assim, ó: o Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado. Ó Senhor Jesus, apareceu a Abraão no bosque sagrado, nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Bom, aqui nós temos vários princípios. Eu vou começar pelo final. Qual é a hora mais quente do teu dia? Qual é a hora mais quente do teu dia? Quando o irmão Luiz usou ali, né, chutar o balde, uma expressão, não é para chutar o balde, daí o Cine completou, é para lançar o balde no poço, pegar a água das fontes da salvação e puxar e beber, invocando o nome do Senhor. Claro, isso em simbologia, sem dúvida, mas, irmãos, aqui eu vou usar uma outra frase: a chapa está quente. Quando a chapa está quente na tua vida, está pegando ali, irmãos, qual é a hora mais quente do teu dia? Qual é a hora mais quente? Nesse momento, ali, se o Isaac puder colocar de novo esse versículo, irmãos, tem ali alguns princípios interessantes. No dia, na hora que está mais quente, ou seja, na maior temperatura, aonde está pegando fogo, digamos ali, às vezes a tua experiência pessoal, a tua experiência diária, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai aparecer para você. O Senhor vai aparecer para você como apareceu para Abraão. E não somente isso, irmãos. Abraão estava ali, né, nos carvalhais ali, né, que era o ponto, sentado, irmãos. Significa, sentado se pode ter várias conotações. Uma delas, às vezes, pode ser para descansar, mas pode ser que seja uma conotação que você já está esgotado. Pode ser que você esteja esgotado. Tem tanta tribulação, tanta dificuldade, irmãos, e você está esgotado. Então, tem esse princípio ali também. O Senhor aparece para nós na hora mais quente do nosso dia, na hora da maior fogo, da maior tribulação, mas tem também aqui um aspecto também, irmãos, que às vezes nós estamos descansados, e tem outro aspecto importante desse versículo, nessa versão, que diz que não está ali na revista atualizada de João Ferreira de Almeida, bosque sagrado. Puxa, por que nessa versão aparece ali bosque sagrado, irmãos?
porque tem um contexto. Por que esse bosque se tornou sagrado? Agora pode ser na versão revista e atualizada, Isaac, Gênesis 13, 14 a 18. Se a gente observar essa passagem de Gênesis 13, 14 a 18, aqui tem um contexto. Abraão ainda não era Abraão, ele era Abrão. Ele ainda não tinha tido ainda a presença, a experiência, melhor dizendo, com o Senhor, de ser mudado o seu nome, né? Então, ali, Gênesis 13, capítulo 14 em diante, diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha. Irmãos, às vezes a gente precisa levantar os nossos olhos, ficamos olhando muito para baixo. O Senhor fala para Abrão, ergue os olhos e olha, desde que estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre. Irmãos, aqui, Abraão poderia escolher qualquer lugar. Veja que a terra que Deus prometeu e deu para Abraão era muito ampla. Ele poderia habitar em qualquer lugar, mas Abraão escolheu os carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom. Hebrom, irmãos, é muito significativo. Hebrom, o significado de Hebrom significa comunhão. Abraão teve a presença do Senhor ali, o Senhor apareceu para Abraão, irmãos. Então, Abraão teve comunhão, foi para Hebrom. Hebrom é muito significativo, significa comunhão. E o que fez Abraão nessa experiência que o Senhor que apareceu para ele? Ele levantou ali um altar ao Senhor, irmãos. Levantou um altar ao Senhor, em reconhecimento ao Senhor. Aqui nós vemos um outro princípio. Quando o Senhor aparece para nós, irmãos, nós somos separados, somos consagrados. Aqui, levantar um altar significa consagração, irmãos. Consagração. Quando o Senhor aparece para você, aparece para mim, irmãos, nós precisamos levantar esse altar em reconhecimento ao Senhor. Ali nós nos consagramos ao Senhor. Cada vez que o Senhor aparece para você, é uma oportunidade para você se consagrar ao Senhor. E toda vez que o Senhor aparece para você, ali é uma referência também para você. Então, eu queria encorajar você. O Senhor aparece, e Ele aparece para as pessoas, né? Ele aparece para cada um de nós. Irmãos, muitas vezes, olha só, da mesma forma que o Senhor apareceu para Abraão, agora, lá no versículo 18 também, né, de Gênesis, muitas vezes, o que tinha? Quais são os elementos que tinha ali que eu enxergo naquela imagem, eu estou visualizando? Tinha o Senhor, tinha os dois anjos, mas tinha o Senhor, tinha Abraão e tinha o carvalho. Tinha o carvalho. O carvalho, irmãos, era uma referência. Nesse sentido aqui, é um ponto de encontro. Um ponto de encontro, como eu dei exemplo aos irmãos, eu quero me encontrar com os irmãos lá no Bucafé Eventos. Os irmãos já sabem, entre nós já sabem onde fica o Bucafé Evento. É um ponto de encontro. Muitas vezes, simbolicamente, irmãos, as pessoas vão se encontrar com o Senhor, tendo você como ponto de encontro. Você é que vai promover esse encontro entre o Senhor e as pessoas. Isso é muito significativo, irmãos. Você é muito importante. Por isso que o Senhor, nessa mensagem, nos levou, irmãos, nos levou a nós entendermos, a nós sermos perseverantes como o terebinto e o carvalho. O carvalho é por causa da referência também, como sendo um ponto de encontro. Você não sabe se daqui 1000 anos, né? A gente sabe que daqui 1000 anos aquele prédio que tem lá numa determinada rua vai estar em pé. Então, não pode ser usado como uma referência tão resistente quanto o carvalho, como eu dei esse exemplo para os irmãos, que já tem há 4000 anos lá em Hebrom. Então, você vê, irmãos, ponto de encontro, o Senhor vai promover isso, o Senhor vai fazer com que você seja esse carvalho, esse terebinto, como um ponto de encontro entre o Senhor e as pessoas. Ó Senhor Jesus!
Irmãos, eu ganho muito nesse aspecto, ganhei bastante nesses aspectos, irmãos, que o Senhor quer nos tornar referência, sim. Mesmo que você, às vezes, não se considere referência, mas sempre vai ter alguém olhando para você. Você é uma referência, sim. Você é uma referência para a tua família, para os teus familiares, você é uma referência no teu trabalho, você é referência, sim, para alguém. E muitas vezes, irmãos, o Senhor vai te usar e me usar como sendo esse ponto de encontro entre Ele e as pessoas. Ele precisa de você e precisa de mim, ser encontrado como esse carvalho firme nele. E claro, irmãos, para eu estar firme no Senhor, eu preciso de alguns aspectos. Primeiro, eu tenho que tomar cuidado, não me distrair com as muitas coisas que existem nesse mundo. O papel principal do nosso inimigo, irmãos, é nos distrair. Ele já nos perdeu para sempre para ele. E o Senhor já nos conquistou, já nos comprou por toda a eternidade, mas ele quer distrair você e me distrair através, muitas vezes, das mídias sociais. Então, a gente tem que só tomar esse cuidado. Eu vou falar rapidamente, não vou entrar em detalhes. Essa questão da mídia social, cada um de nós sabe como tem usado essas ferramentas, irmãos. Nós temos que dominar essas ferramentas e não ser dominada por elas. Então, esse é um ponto importante. Gastarmos tempos na verdade, irmãos. A quantidade de tempo que eu me disponho buscando a verdade vai fazer com que eu me constitui desse modelo que é o Senhor, que eu me constitui da palavra. Agora, se eu gasto muito tempo com mídias sociais, eu vou me constituir com aquilo que as mídias sociais colocam. E nós sabemos que ali tem muitas meias verdades, não tem verdades absolutas ali, irmãos, mas você é levado às vezes por sofismas, começa a criar sofismas, porque nós ouvimos, nós pensamos com a nossa mente, e a nossa mente é a parte líder da nossa alma. É ali que nós vamos tomar as decisões. É através da mente que nós tomamos as decisões, irmãos. É na nossa alma. Por isso que a nossa mente tem que ser posicionada no espírito. Se eu recebi uma informação, se eu não colocar a minha mente no espírito, eu vou tomar decisões que são fora do Senhor. Eu preciso colocar a mente no espírito. Então, é muito importante, irmãos, porque as mídias sociais, elas criam um círculo vicioso. Por isso, nós temos que tomar cuidado, precisamos ser vacinados. Da mesma forma que o teu computador, ele tem vacina, tem antivírus. Ele precisa de um antivírus para que você não fique vulnerável quando você utiliza teu smartphone, teu computador. Nós também precisamos de vacina, e essa vacina você estabelece quando você busca o modelo, você busca a verdade, você gasta tempo na presença do Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Então, nós precisamos hoje receber essa exortação que está em Hebreus, irmãos, capítulo 2, versículo 1, Hebreus 2:1, por esta razão importa, irmãos, é importante que nos apeguemos, ou seja, você tem que agarrar, eu tenho que agarrar com firmeza, nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Por quê? Para que delas jamais nos desviemos. Significa que você tem que aplicar, eu tenho que aplicar todo o teu ser, todo o meu ser, ou seja, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito tem que ser aplicado em ouvir essas verdades, irmãos, para que eu não ocorra em desvios, eu me desviar. Às vezes você pode pensar, mas será que é assim mesmo? Olha, irmãos, não queira experimentar, porque aqueles que experimentam se desviar, começam às vezes com uma coisa pequena, lá na frente o desvio é grande. Procure ser fiel, procure dar ouvidos a essas verdades que você tem ouvido através dos nossos profetas, dos nossos irmãos que têm falado para nós a palavra, os nossos apóstolos, irmãos. Isso vai te guardar. A referência também, eu toco nisso, esse modelo que é o Senhor e que tem os seus imitadores, aqueles que seguem o nosso Senhor, nos dão segurança, irmãos. Nesse mundo agora, ainda mais a gente percebe uma total insegurança. Nós temos essa segurança de forma real, irmãos. Por isso nós temos essa graça maravilhosa. Essa graça, ela avança na verdade, na nossa experiência com a verdade, com a pessoa do Senhor.
Então, nós estamos sempre avançando nesse estágio da graça para a verdade. Isso é muito importante, irmãos. E aí nós cantamos, né, um hino hoje de manhã, Isaías 12, 2, 4, vai nos mostrar, né, Isaías aqui 12, 2, 4, ele mostra ali um versículo muito importante, os versículos ali, eis que Deus, nós cantamos hoje de manhã, eis que Deus é minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação, vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai seu nome e tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que excelso o seu nome, é excelso o seu nome, invocai seu nome. Nós temos essa experiência, irmãos, invocar o nome do Senhor é a experiência de nós termos realidade com a graça do Senhor. E esse invocar o nome do Senhor não é só para mim, não é só para você, precisa ser manifestado para as pessoas, irmãos. Então, isso vai tornar a nossa vida, como os irmãos compartilharam, uma pregação do Evangelho. Por isso que nós precisamos ser essas pessoas alegres, mas não é uma alegria em você mesmo, é em você invocar o nome do Senhor. Quando você invoca o nome do Senhor, você se enche dele, e você, ao se encher do Senhor, você gera em você algo chamado entusiasmo, ou seja, do grego lá em enteos, entusiasmo, você se torna cheio do Senhor, e ao ser cheio do Senhor, esse entusiasmo irradia de você e alcança as pessoas, irmãos. É isso que é maravilhoso, por isso que nós precisamos sempre manter essa prática de invocar o nome do Senhor, para nos encher do Senhor, para sermos entusiasmados, ser cheios dessa vida maravilhosa, para manifestar essa vida para as pessoas. Veja a importância, irmãos, do invocar o nome do Senhor. Aí nós vamos tendo o quê? Realidade. Não somos somente pessoas teóricas, ou pessoas que conhecem uma boa palavra, mas, irmãos, nós temos realidade. Nós avançamos no estágio ali da nossa vida cristã, tendo realidade com essa palavra maravilhosa do Senhor. Então, isso é muito importante, irmãos. E essa realidade de pregar o Evangelho, essa realidade de manifestar, irmãos, essa vida do Senhor, por estarmos cheios do Senhor, que atinge as pessoas, tem um objetivo, que é cuidar das pessoas. Por quê, irmãos? Olha só, Mateus 9, 36, mostra a situação, como estão as pessoas hoje. Olha o amor do Senhor Jesus aqui. Mateus 9, 36, diz assim, vendo ele as multidões, o Senhor Jesus compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas. Irmãos, a condição das pessoas é aflitas e exausta. Não pense que é aquela condição que ela tira foto e coloca na rede social, não. Na realidade, no fundo, a situação das pessoas, elas estão aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, não têm modelo, não têm referência, não têm um padrão, não têm aonde se apoiar, não tem pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. Agora entra eu e você aqui, ó, olha só. Então o Senhor se dirigiu para nós, os seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, nós somos esses trabalhadores da 1/10 hora, irmãos. Está faltando muito pouco, irmãos. E nesse momento agora, que somos esses trabalhadores da 1/10 hora, irmãos, nós precisamos ser aqueles que estejam atentos nessas mensagens maravilhosas que o irmão Pedro, o irmão Ezra têm compartilhado conosco, tem alguns itens importantes. Eu quero tocar num item muito importante que está associado à mensagem aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 4 a 8, irmãos. Ó Senhor Jesus, diz assim para nós, nessa questão aqui, nessa questão de nós estarmos atentos, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa.
se apanha de surpresa porque está distraído, por isso que tem esse contexto da mensagem. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Olha a estrutura que nós vimos na semana da mensagem, para que nós possamos servir as pessoas, cuidar das pessoas, viver essa vida da igreja, nós precisamos de fé e de amor, e tomando como capacete a esperança, a perseverança da esperança, da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir a gentileza do Isaac colocar aquele gráfico que o nosso irmão Pedro tem compartilhado conosco da questão da aurora. Aqui eu queria encaixar alguns itens importantes, irmãos. Nós não somos da noite, os irmãos estão vendo ali a noite. A noite significa estar muito próximo à volta do Senhor. E nós não somos da noite, irmãos. Então, nós precisamos estar nesse momento no estado de vigilância. Ali a noite significa que está avançada a hora, irmãos, está muito próximo à volta do Senhor. Nós somos esses trabalhadores da 1/10 hora. E ali o irmão Pedro estabeleceu uma primeira linha da aurora astronômica, dos 18 graus ali, irmãos. Essa linha da aurora astronômica diz respeito, dentro da astronomia, que significa que as estrelas do céu, das galáxias, começam a diminuir o seu brilho, por isso que eles identificaram como sendo essa aurora astronômica. Ali, na parte mais escura da noite, chega um momento que vai diminuir o brilho das estrelas e das galáxias, e aí esse momento é identificado pelos astrônomos como a aurora astronômica. Espiritualmente falando, os nossos apóstolos, o nosso irmão Pedro, falou que para nós é muito significativa essa questão que nós nos encontramos, irmãos. Por isso a questão de não dormir, agora não é hora de relaxar, é hora de eu estar num estado de vigilância. Essa aurora astronômica nós nos encontramos, baseado na palavra dos nossos profetas, dos nossos apóstolos, nós nos encontramos nessa aurora astronômica. Nesse momento, é um momento crucial para nós nos prepararmos para a volta do Senhor. Entre a aurora astronômica e a aurora náutica, nesse período, os nossos profetas estão falando para nós, olha, agora é hora de você entrar com tudo. Não é hora de você relaxar, não é hora de você ficar sentado, descansando. Agora é hora de se voltar totalmente para o Senhor, para a sua palavra. Esse é o momento de nós nos prepararmos mesmo, irmãos, pregando o evangelho, cuidando das pessoas, criando essa rede de cuidado como nossas queridas irmãs têm feito aqui em Curitiba e região. Louvado seja o Senhor pelas nossas irmãs, essa rede é muito importante. Esse é o momento, irmãos, de nós nos prepararmos, porque no momento da aurora náutica, essa aurora náutica diz respeito a um despontar ali no horizonte, começa a definir o horizonte, segundo os cientistas, isso se define como sendo a aurora náutica. Nesse momento, irmãos, entre a aurora ali náutica e a aurora civil, possivelmente ocorrerá o arrebatamento das primícias, irmãos. Ó Senhor Jesus, isso é muito encorajamento para nós, irmãos, se nós ficarmos nesse estado de alerta, mas não ficar em estado de alerta e ficar contemplando, não, é nos envolvermos, nos engajarmos pelos interesses do Senhor, e os interesses do Senhor passam pelas pessoas, passa pela questão de cuidar das pessoas, e nós criarmos essa rede, irmãos. Você tem uma rede, sim. Às vezes você, no seu grupo familiar, é uma rede de cuidado, você está cuidando de pessoas que trabalham com você. Esse é o momento entre a aurora astronômica e a aurora náutica, da gente cuidar das pessoas, porque da aurora náutica à aurora civil, possivelmente ocorrerá, irmãos, ali a questão do arrebatamento, ali secreto. Senhor, nós queremos fazer parte disso, irmãos.
Você quer fazer parte? Eu tenho certeza que você quer fazer parte. Então, agora, irmãos, mais do que nunca, nós precisamos estar atentos, precisamos estar nesse estado, irmão, de busca, de consagração. Não é tempo de relaxar, irmãos. Precisamos estar buscando com afinco o Senhor, porque depois da aurora civil e ao amanhecer, possivelmente será a grande tribulação, e no horizonte, aí sim, a segunda vinda do nosso amado Senhor Jesus, de forma pública. Ou seja, irmãos, esse é o momento crucial da nossa vida. Nós estamos num momento crucial. Por isso é importante nós nos envolvermos, irmãos, cuidando, criando essa rede, essa rede. Quando eu penso em rede, eu penso em peixes. Em peixes, o Senhor falou através dos evangelhos, que ele nos fez, irmãos, pescadores de homens. Precisamos ser pessoas que estejam buscando as pessoas, homens e mulheres. O Senhor te fez um pescador, uma pescadora. O Senhor está contando com você para alcançar o máximo possível de pessoas. Ele conta com você. Por isso é importante, irmãos, esse cuidado. E o cuidado, irmãos, quando a gente se envolve com o cuidado, né, nos envolvemos com cuidado, é claro, irmãos, que nós vamos ter tribulações. Você tem as suas tribulações com você mesmo, não é verdade? Tem as suas tribulações lá no seu trabalho, tem as suas tribulações, às vezes, no teu relacionamento com a tua família, tem as suas tribulações com você mesmo, né? Às vezes você entra em crise existencial. Já aconteceu com você isso? Então, é uma tribulação ali, mas principalmente, eu quero dar um foco aqui na tribulação, na questão do sofrimento que envolve cuidar pessoas. Ou cuidar de pessoas é fácil? É fácil cuidar de pessoas? Não, não é fácil. Nós sabemos disso, porque nós também demos trabalho, ou damos trabalho para alguém, não damos? Então, eu quero encorajar você que as tribulações, elas fazem parte desse processo. Estão no pacote de ser vencedor, no pacote de você ser arrebatado secretamente, estão ali, tem um item ali chamado tribulação e sofrimento. Não tem como você escapar. A gente viu ali, né? Se necessário, eu não vou entrar por causa dos versículos, os irmãos conhecem bem, se necessário, sejais contristados por tribulações, por sofrimento. Agora, nós sabemos que na nossa experiência é necessário a gente passar por essa situação. Então, essas tribulações, irmãos, essa questão do sofrimento, ao cuidar de pessoas, vai gerar em você uma mudança de estágio. Porque sem tribulação, olha, irmãos, vou falar uma coisa para os irmãos, a minha experiência, se tudo vai bem, eu ganho, assim, eu não avanço. Vou dar um exemplo bem prático para os irmãos entenderem. Para você passar do ensino médio para uma graduação, houve uma tribulação, um sofrimento. Da graduação para uma pós-graduação, mais um sofrimento. Ou você acha que é tranquilo quando você faz uma graduação, quando você estuda. Então, os irmãos entendem que vai passando de estágio para estágio e exige, obviamente, um labor, no caso aqui, nesse contexto nosso, é o labor de amor, que é baseado na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que nós fazemos em favor dos irmãos, que nós amamos aos irmãos, é baseado na fé, porque sem Deus não tem como nós amarmos as pessoas, não tem. E também tem aí o pacote ali da questão final, que é a questão da perseverança da esperança, ou seja, nós sabemos em quem nós estamos, nós temos crido e o que nos aguarda, nós sabemos. Nós temos forte convicção disso. Então, exige, irmãos, essa questão do sofrimento. É necessária, ou seja, a perseverança, marca essa passagem aí. Esses versículos não dá para deixar de ler. Romanos, capítulo 5, irmãos. Romanos, capítulo 5, o versículo 2 ali em diante. Romanos 2, ou melhor, o 3, vamos passar para o 3. Ali no final do 2, que gloriemos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações. Olha que coisa interessante, nas suas próprias tribulações. Temos que nos gloriar nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, ou seja, a perseverança é gerada pela tribulação. Não existe perseverança sem tribulação. A tribulação produz perseverança. E a perseverança que foi gerada pela tribulação, ela gera em você experiência, do grego dokme. Ou seja, a tua experiência significa que o teu caráter
foi provado, ocorreu uma provação, você passou por tribulação, perseverança gerou um caráter provado, você foi aprovado. Então, isso é muito significativo, irmãos, muito significativo. A experiência é esse caráter. Nós sabemos que a nossa pessoa está associada ao nosso caráter. O nosso caráter precisa, sim, ser provado, irmãos. E como que você é provado? Pelas tribulações. As tribulações fazem com que você tenha um caráter, uma conduta ali, vai ser aprovada, irmãos, é gerada através dessas situações. Então, o nosso caráter, o caráter diz respeito à nossa pessoa. Caráter aprovado significa que você foi provado e a sua pessoa foi aprovada. Isso é muito importante. E a experiência, esse caráter, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, tem ainda aqui, irmãos, o selar do Espírito. Isso é muito importante, o selar do Espírito em tudo que nós fazemos, irmãos. No cuidado aos irmãos, no nosso serviço da igreja, no cuidado com as pessoas, tem que ter o selar do Espírito. Por isso, fé, essa estrutura, precisamos da fé como uma base forte, precisamos do labor de amor que é gerado através dessa fé, irmãos. E aí precisamos perseverar nessa esperança, ter essa perseverança. Então, isso é um caráter aprovado, irmãos. Por isso, irmãos, quero encorajar os irmãos, não rejeite as tribulações. Não fuja da tribulação, porque a tribulação, o sofrimento é uma grande oportunidade para mim e para você de sermos experimentados pelo Senhor, de nós sermos purificados. Muitas vezes vem tribulação e sofrimento, e aí Pedro fala ali em capítulo 1 Pedro 1,6, que ele diz ali que é necessário, porque tem que nos purificar, irmãos. Como o ouro precisa cada vez mais que o ouro é purificado, se torna um valor mais precioso, e trazendo para a questão espiritual, quanto mais ouro, significa que esse ouro mais precioso é mais Deus, mais o Senhor é acrescentado em você. Então, as impurezas que estão dentro de mim, irmãos, precisam de fogo para poder ser purificado. Então, eu não quero rejeitar, irmãos, eu não quero fugir, eu não quero tomar um anestésico. Eu não quero tomar um anestésico. Para essa tribulação aqui, para esse sofrimento, eu preciso lançar mão. Vou tomar um anestésico. Não quero fazer isso, irmãos. Não quero fazer isso. Não quero ali estar amortecido. Eu quero que nem o Senhor Jesus, irmãos, ali na cruz, o Senhor Jesus, irmãos, ofereceram para ele um ensopo ali com vinagre, com fel. Irmãos, ele rejeitou. O Senhor Jesus é maravilhoso, ele é o nosso modelo, irmãos. Ele é a nossa referência. Senhor Jesus. Então, não vamos rejeitar, vamos encarar como oportunidade. Senhor, essa tribulação chegou, Senhor. Senhor, eu quero ganhar mais do Senhor. Eu quero ganhar mais da tua pessoa. Senhor Jesus. Eu não quero ordenar como a gente vê às vezes no mundo cristão, as pessoas querendo dar ordens para Deus fazer uma cura na vida das pessoas, para Deus responder, eu preciso ter uma condição financeira assim, assado, porque eu sou teu filho, querendo reivindicar isso, irmãos. Não, eu quero a tua pessoa, Senhor. Eu não quero presentes, eu quero a tua pessoa, porque o Senhor é essa verdade, o Senhor é esse meu modelo. Senhor, eu quero me aproximar do Senhor, não com interesse de querer ter presentes, eu quero me aproximar do Senhor porque o Senhor é essa pessoa maravilhosa, o Senhor me cativou, o Senhor me prendeu com laços de amor. É isso que eu quero a tua pessoa, Senhor. É a tua pessoa que eu quero. Por isso que eu quero cuidar das pessoas, porque eu te amo, Senhor. O Senhor pediu para mim, o Senhor pediu para os irmãos, nós queremos fazer isso como uma atitude de amor, porque nós somos constrangidos por esse amor do Senhor. Porque o Senhor nos constrangeu de tal forma que tudo que o Senhor pedir nós queremos fazer para agradar esse Senhor, porque nós amamos esse Senhor. E não porque vamos querer obter, irmãos, algum benefício próprio, algum benefício. É claro, irmãos, é claro, o Senhor é tão maravilhoso que quando nós temos a pessoa dele, nós buscamos a pessoa dele, ele começa a cuidar de nós também, irmãos. Isso é um ponto muito importante. Aí eu queria ler rapidamente Isaías capítulo 6,
versículo 1, porque às vezes nós estamos numa situação difícil, ali, em Isaías 6:1, que começa, baseado nessa mensagem, ele tem um ponto importante ali no Isaías 6:1, antes do chamado ali de Isaías, né, o chamado ali pelo Senhor, diz ali: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha, irmãos, nenhum homem pode ver a Deus. Essa visão que possivelmente Isaías teve foi da pessoa do Senhor Jesus. Olha só, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Veste tem a ver com justiça, as vestes de justiça para a nossa questão, mas, irmãos, eu quero me atentar a essas palavras. Vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor está no trono. As coisas não saíram do controle, irmãos. Tudo que está acontecendo com você, tudo que está acontecendo ao seu redor, tudo que está acontecendo com esse mundo, tudo está debaixo da permissão do Senhor. Irmãos, tem alguém no trono, tem alguém no governo. Esse alguém é o nosso Senhor, é a nossa referência, é o nosso modelo. Fique tranquilo, parece que está um caos, parece que as coisas estão saindo fora dos eixos, e, irmãos, o Senhor tem tudo sob o seu controle. Por mais que você, às vezes, está ali no fogo do calor do teu dia ali, irmãos, tem alguém no trono, tem alguém no controle. Então, nós precisamos perseverar, irmãos. Necessitamos buscar o Senhor. Então, irmãos, não tenho coragem de reivindicar para o Senhor que Ele me livre dessa questão da tribulação e sofrimento. Eu quero ter um coração que nem do irmão Pedro, ou seja, dizer: Senhor, trabalhe, me purifique, Senhor. Essa situação aqui está desconfortável para mim, mas, Senhor, eu quero aproveitar. Me purifique, Senhor. Eu quero ser mais útil a Ti. Eu quero que essa experiência seja para eu cuidar melhor dos Teus interesses. Então, irmãos, não vamos olhar as circunstâncias. Vamos olhar que existe alguém no trono. Tem alguém no controle, irmãos. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Gostaria de terminar essa compartilhar a minha parte, depois os irmãos podem completar nessa comunhão da igreja. Eu queria encerrar com o Jeremias capítulo 17, irmãos. Jeremias capítulo 17. Aqui nós temos uma questão muito forte, né, que fala aqui no versículo 7 e no versículo 8, né? Bendito, diz assim, ó, irmãos, bendito o homem que confia no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele, como árvore, olha aqui a árvore novamente, aqui, ó, porque ele é como árvore plantada, está um segredo aqui, ó, junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, quando vem a tribulação, quando vem o sofrimento, mas a sua folha fica verde, como nós vimos o exemplo do carvalho, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Ó Senhor Jesus, porque há esperança para a árvore. Ó Senhor Jesus, que nós sejamos esses carvalhos, irmãos, que nós sejamos esses, como terebinto, que sofrem, que ao serem feridos, que ao passarem por tribulações, possa exalar o bom perfume de Cristo, possa ser como um aroma suave, que as pessoas possam sentir esse aroma e dizer: oh, que maravilhoso, ele está passando por isso, ela está passando por isso, e não está reclamando, mas eu estou vendo Deus nessa expressão. Ah, Senhor Jesus, que o Senhor nos faça assim, irmãos, esses carvalhais, esses carvalhos, esses terebintos, irmãos, e que nós sejamos perseverantes, que nós possamos exibir o Senhor. Essa é a nossa função, irmãos, nós como igreja do Senhor,
como coluna e base e baluarte da verdade, que o nosso coração seja cada vez mais alcançar as pessoas, através de permitir que esse mistério da piedade que está dentro de nós flua através de nós, irmãos, alcance as pessoas e que as pessoas possam ver o Senhor através da nossa vida, irmãos. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, irmãos, que o Senhor nos encoraje com essas palavras. Irmãos, esse é o momento final, estamos ali quase na reta final, já estamos vendo ali a faixa de chegada. Esse é o momento, irmãos, de nós, mais do que nunca, nos envolvermos com o Senhor, nos apegarmos às palavras ouvidas, verdades ouvidas do Senhor, nos conectarmos, ficarmos conectados ao Senhor, ligados ao Senhor, desde o momento que nós temos consciência, quando acordamos, até o nosso último estado de consciência, por assim dizer, antes de formos dormir, irmãos, que nós possamos estar ali buscando a todo momento o Senhor, irmãos. Esse é o momento crucial. Jesus é o Senhor, louvado seja o Senhor.